está, né, para mim trazer a palavra do Senhor, começando essa campanha. A gente fica ouvindo, né, as pessoas falando sobre Páscoa, falando sobre o que aconteceu no mundo e esquece de Jesus. Mas nessa noite eu quero dizer para você, aleluia, você está no local certo, aonde Jesus entregou a sua vida por nós. Eu creio que nessa noite, mais uma vez, né, nós não vamos sair da presença dele. Mais uma vez, estamos aqui a agradecer a ele, né, irmãos? E esses 4 dias, eu creio que Jesus vai usar, cada um vir aqui no púlpito trazer a palavra, Deus vai usar de várias maneiras, assim como você que tem o seu carro, ou tem algo para consertar, cada chave, tem um local certo para mexer no seu carro, cada chave. Eu creio que nesses 4 dias, né, eu creio que cada um que for aqui, os pastores que vão passar por aqui, o coral que vai passar também por aqui, as crianças também, né, vão estar louvando, cantando aqui. Eu creio que cada um, a sua maneira, vai expressar a paixão e o amor por Deus. Cada um aqui. Aleluia. Não tem o que nós podemos falar para agradecer por o amor de Deus por nós, né? Não tem o que nós falar. Nós temos que apenas, né, abrir o coração e deixar Deus nos tocar, Deus falar com nós, né? Se não fosse por Ele, aonde nós estaria? Não fosse por Deus, né? Aleluia, onde nós estaria? Mas eu creio que nessa noite, você que saiu da sua casa, né, você está aqui porque Deus abençoou você. E através do sacrifício de Deus, através do sacrifício de Jesus, né, nós estamos aqui. Aleluia. Eu vou aqui nessa noite, irmãos, aleluia. O pastor, quando Ademir abriu o culto aqui, falando sobre, né, a quinta-feira, quando Jesus foi preso, né, estava aquele dia, né, eu imagino quando Jesus, o mundo, não naquele exato momento, falando de Jesus aqui, mas falando do mundo inteiro. Como seria o mundo? Como estaria as pessoas naquele dia, né, daquele grande acontecimento? Como estaria? Né, irmãos? Mas eu creio que nessa noite, aleluia, através da palavra de Deus aqui que o Senhor me pôs no coração, eu quero levar para você aqui o Senhor me pôs no coração nessa noite. E você está aqui, aleluia, porque Deus olhou para você, olhou o que você tem de melhor. Amém, irmãos? Quero meditar uma palavra com você. Aleluia. Pedir para os irmãos ficarem em pé, irmãos. Aleluia. Já vamos sentar, né? Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra com você. Aleluia. Está no livro de Lucas 24. 24. Verso 1. Amém, irmãos? Lucas 24, verso 1 diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as primícias em que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas a respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com
Amém. Obrigado, irmã. Estando elas muito atemorizadas e baixando ao rosto para o chão, e eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Levai-o-vos, como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscitado. Lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém e amém, irmãos. Até aqui, irmãos, curve sua cabeça, vamos novamente orar. Aleluia. E vamos pedir para Deus vir abençoar a cada um que está nessa noite aqui. Aleluia. No dia de hoje, Senhor, estamos, Senhor, na sua presença, meu Pai, mais uma vez, Senhor. E aqui agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, meu Pai. Agradecemos pela vida, Senhor, de cada um que está aqui na sua presença nessa noite, meu Pai. Saíram, Senhor, da sua casa, meu Pai, para vir ouvir a sua palavra. E aqui que o Senhor tem para nos falar, Senhor. Abençoando, Senhor, no dia de hoje, abençoa a cada um, Senhor, abençoa aquele que está no hospital, aquele, Senhor, que ainda, Senhor, aleluia, necessita de uma cura, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, a sua igreja, Senhor, que nessa noite, meu Pai, estamos nos preparando, começando hoje, Senhor, aleluia, esses 4 dias, Senhor, aleluia, que nós queremos cada vez mais e mais sentir a sua presença, Senhor. E nessa noite, meu Pai, não vai ser diferente. Aleluia. Eu que lhe peço, meu Pai, e agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos? Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Aleluia. Irmãos, como eu falei no começo, na quinta-feira, quando começou, naquele dia que Jesus foi preso, eu quero falar para você nessa noite e perguntar para você tentar imaginar como foi aquela quinta-feira. Né? Não pensando já na morte, que nós sabemos como foi, está escrito, Jesus deixou escrito para nós, na morte dele, os acontecimentos que aconteceu. Eu quero que você saia um pouco daqui e pensando na mãe, na família de Jesus. Imagina, aquele dia não foi um dia qualquer. Na família de Jesus, na família dos discípulos, aquele que seguiram Jesus, né? O que aconteceu naquele dia é uma coisa que iria marcar para o resto da vida de todos. E até hoje ficou e ficou marcado para nós. Até hoje, quando ele foi preso, aleluia. Imagina você, o desespero, o coração de uma mãe naquele dia, sabendo que o filho dela foi preso. Os discípulos também, aleluia, deixaram Jesus. Aleluia, só. A família dele já não poderia já chegar perto de Jesus, porque Jesus se encontrava preso. Aleluia. O que acontecia naquele momento, naquela cidade, ou no mundo? Eu creio que, eu tento imaginar esse dia, como acontece hoje. Nós estamos aqui na igreja hoje, ouvindo a palavra de Deus, estamos louvando a Deus, né? Eu creio que também naqueles dias, muitas coisas aconteciam, e muitos nem sabiam o que estava acontecendo, aleluia, e alguém estava sendo morto, estava sendo preso naquele dia. Mas, aleluia, Jesus veio, aleluia, para dar a sua vida, por mim e por você. Aleluia. Desespero daquela mãe, aleluia. Cara, eu não quero aqui exaltar Maria, nem exaltar os discípulos, mas ela faz parte, a família de Jesus, o discípulo faz parte do acontecimento aqui. Faz parte aleluia, quando vieram prender Jesus. Aleluia, imagina você quando entra, né, quando ele estava preso, estava no jardim, aleluia, estava reunido com seus discípulos, estava todo mundo lá, aleluia, muitas pessoas. Imagina você quando chega o traidor naquele momento, aleluia. Chega e pega e dá um beijo em Jesus. Aleluia. Ele foi traído, né, como a palavra de Deus nos fala, ele foi traído por um beijo. E o beijo aqui, né, relata para nós que mostrou através do beijo a quem deveria prender, a quem os guardas deveriam prender.
Até então os guardas não sabiam quem estava lá ou quem estaria, ou quem deveria ser preso. Só que, Judas sabia, aleluia, quem eu beijar é esse que vocês vão prender. Aleluia. E aqui a Bíblia, irmãos, eu falo para você que, não aqui nesse momento, mas a Bíblia vai relatar para nós que o diabo, o inimigo da nossa alma, aleluia, já vinha trabalhando no coração de Judas, não foi naquele momento, porque ele já vinha trabalhando muito tempos atrás. Aleluia, é que nem nós, irmãos, aleluia, eu falo para você nessa noite, nós estamos aqui hoje, aleluia, quantas provas, quantas lutas, quantos obstáculos levantou para nós. Eu falo para você, se nós estamos aqui, nós somos vencedores. Se você está aqui sentado hoje, porque é um vencedor. Aleluia. E a Bíblia relata para mim e para você, aleluia, aquele dia não foi uma quinta-feira comum, não foi uma quinta-feira qualquer. Foi uma quinta-feira que marcou o mundo inteiro. Foi uma quinta-feira onde uma família inteira foi dispersa. Onde nós encontramos na Bíblia relato dos discípulos. Aleluia. Quando chegaram os guardas para prender Jesus, chegaram com armados. Aleluia. Mas a Bíblia começa a relatar para nós a história que tinha um homem lá, que estava sempre, o discípulo sempre estava junto de Jesus. E durante toda aquela caminhada com Jesus, aleluia, o discípulo dele nunca, ele sempre andava armado, mas nunca tirou da bainha, a sua arma. Aleluia. Mas naquele momento, aleluia, a Bíblia relata para nós que ele tira, aleluia, e corta a orelha de um guarda, aquele que vai perder Jesus. Aleluia. E Jesus repreende ele. Jesus repreende ele, dizendo para ele, que ele não poderia clamar a Deus, pedir para Deus naquele momento, Deus enviaria para ele, um batalhão, enviaria muitos anjos naquele momento para cuidar. E eu creio que tudo aquilo, irmão, fazia parte, do acontecimento. Jesus realmente, como o pastor leu aqui para nós, realmente aconteceu que Jesus pediu que passasse dele, ele não queria que acontecesse a crucificação, não queria que aquilo, porque ele veio, para que ele veio? Mas ele veio cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Ele veio para ser cumprido, mas seja cumprido, seja feita a tua vontade, meu Deus. Aleluia. Eu quero dizer para nós hoje, aleluia, se nós muitas vezes, irmãos, aleluia, nós não queremos que aconteça a vontade de Deus na sua vida, nós não queremos que aconteça, nós queremos que aconteça a vontade do homem. Eu digo para você, nessa noite, se você está aqui sentado, olhando para mim, aleluia, eu sou cheio de pecado, sou cheio de erro, aleluia, se não fosse aquela cruz, irmãos, aleluia, Jesus entregar sua vida naquela cruz por mim, aleluia, eu não estaria aqui hoje, você também não estaria, mas fazia parte, aleluia, do processo, aleluia, fazia parte, aleluia, de Jesus vir entregar a sua vida. Cadê? Nós começamos a perguntar, começamos a lembrar e começamos a perguntar, cadê os discípulos, cadê a família naquele momento? Aleluia. Mas eu vejo nessa noite, aleluia, aleluia, eu vejo que todos deixaram Jesus sozinho. Aleluia. Porque ele diz assim, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que vieram para o caminho, aleluia, para a porta estreita, eu falo para você, aleluia, nós recebemos um presente. Recebemos sim, quando a gente aceita Jesus, quando alguém vai prega a palavra para mim, eu aceito Jesus como Salvador, o único Salvador da minha vida. É eu que vou aceitar, não é a minha esposa, não é a família, os filhos que vão aceitar, mas é eu que vou aceitar. Aleluia. Ele dá um presente para nós, a cruz. A cruz, aleluia, faz parte, aleluia, da nossa caminhada aqui na terra. Eu não posso, a cruz, aleluia, vai se tornar um tempo, pesada, um tempo para mim pesada. Cada um tem um peso na cruz. E essa cruz, eu não falo bem materiais, mas eu falo a cruz, aleluia, quando vem as grandes provas, quando vem as grandes lutas na nossa vida. É a cruz, aleluia, que nós estamos carregando ela no ombro, nas costas, carregando. E de repente essa cruz ela não fica pesada.
vem prova, vem luta, e nós começamos a perguntar e começamos a indagar de Jesus, né? Senhor, eu aceitei o Senhor, estou aqui, mas a cruz cada vez mais pesada. A cruz ainda está pesada e vai, eu digo para você, ainda vai se tornar mais pesada. Aleluia. Jesus, aleluia, fala, na Bíblia fala para nós que, aleluia, ele carregou a cruz. Aleluia. Aleluia. A Bíblia já dizia para mim e para você que ele não desistiu da cruz. Ele veio para isso, para carregar sobre si os nossos pecados. Eu pergunto para você, para nós aqui na igreja hoje, aleluia, será que nós teríamos coragem de dar nosso filho, né, por um pecado que ele não cometeu, carregar um peso na cruz aí, uma madeira nas costas, nós daria esse sofrimento para nossos filhos? Aleluia. Vocês que são pais, nós que somos pai, mãe, eu falo para vocês, eu acho que não, né? Como é que eu vou dar um peso para o meu filho ou para minha filha que não foi, ele não veio para isso? Aleluia. Mas a Bíblia que relata para mim e para você nessa noite, aleluia. Jesus veio, aleluia, porque era o projeto de Deus, aleluia. Carregar sobre si os nossos pecados, aleluia. Antes de ele nos, né? Ele veio para si. A Bíblia vai nos relatar no livro de João. Abra no João lá, irmãos. Livro de João 14. Não, primeiro, irmãos. João primeiro. Primeiro verso. João primeiro verso. No princípio, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecesse nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Quero repetir para você, irmãos, aqui o 5. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Aleluia. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse a luz, para que todos o crescem por ele. No 8, irmãos. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que iluminava a todo homem que vem ao mundo. Amém e amém. E aqui nós vai dizer assim, irmãos, estava o mundo e o mundo foi feito por ele, e todo mundo não o conheceu. Amém e amém, irmãos. Aleluia. O verbo, aleluia, eu falo para você aqui nessa noite, aleluia. A princípio o verbo era Deus. A princípio, aleluia, estavam Deus e Filho, aleluia, junto. Mas tudo já foi feito por ele. Eu digo para você nessa noite, nós estamos aqui, aleluia, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, aleluia, porque você é merecedor, porque Deus fala para mim, para você nessa noite, aleluia, que tudo foi feito por Ele, aleluia, feito por Ele, tudo. E nessa noite, aleluia, nós estamos aqui, aleluia, como eu falei, se você for olhar para mim, aleluia, nós somos cheios de defeito, aleluia, cada um de nós tem um defeito, tem uma dificuldade, tem um problema, aleluia, com a família, tem um problema com algo na sua casa, aleluia. Mas eu digo para você que está aqui, aleluia, você é a base do Evangelho de Deus. Se você está aqui, aleluia, eu digo para você, é porque Deus escolheu você. Você está aqui, aleluia, é através de você. Alguém vai olhar para você, não, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, aleluia, atravessavam luta, atravessavam prova, mas sempre olhando para o alto, sempre olhando para a frente. Aleluia. Jesus foi crucificado. Aleluia. A quinta-feira não foi um dia normal. Não foi. Aleluia. E nós começamos aqui, irmãos, aleluia, a lembrar aqui, irmãos, aleluia, quando Jesus foi preso. Aleluia. Que vieram muitas pessoas para prender Jesus.
aleluia, mas Jesus sempre se encontrava, quando ele não estava juntamente com a multidão, era onde que ele ia? Ele ia sempre a orar, aleluia, e sempre a multidão estava à volta dele, e quando ele saía, né, ele sempre ia orar. Ele nunca deixou, porque ele não deixou de ser Deus, de ser o Senhor aqui na terra. Ele veio na terra, ele era homem como nós, né? Mas era 100% Deus e 100% homem. Mas a Bíblia relata para mim e para você, tudo aconteceu e ele nunca pecou, irmão. Aleluia. Muitas pedras foram jogadas nele, mas ele nunca pecou. Aleluia. Ele pega aquela cruz, aleluia, e segue. Aleluia. E segue para a morte. Aleluia. Imagina você, aleluia, quando prenderam ele, e nós tentando imaginar aqui a família dele indo juntamente com ele, né, Jesus carregando a cruz para a sua própria morte. Aleluia. Desespero daquela mãe, desespero daqueles familiares em volta. Aleluia. Mas vai chegar um certo caminho, aleluia, certo tempo que Jesus cai. Aleluia. E a cruz vai cair também, cai para o lado. Aí os guardas chamam alguém, aleluia, pega a cruz aqui, né? Carrega a cruz para esse homem, aleluia, ele não vai aguentar, aleluia. A Bíblia não fala assim, ele não vai aguentar, mas eu estou falando, aleluia. Esse homem não vai aguentar, carrega a cruz para ele, aleluia. A Bíblia relata para mim e para você, aleluia. Aquele homem diz assim, não, eu não tenho nada com esse aqui, aleluia. Mas eu vou carregar, mas eu não tenho nada com ele, aleluia. Ele falando para o povo, tirando a sua culpa, tirando a culpa que ele não tinha nada a ver com Jesus, aleluia, ele nem sabia, aleluia, que o homem que estava ajudando naquele momento, ajudar a carregar a cruz, aleluia, que aquele homem que ia ser crucificado, também estava entregando a vida para aquele homem, aleluia, que ajudou a carregar a cruz, aleluia. Muitas vezes, irmãos, aleluia, na nossa vida, acontece muita dificuldade, aleluia, e nós queremos, às vezes, parar de carregar essa cruz. Aleluia. Mas eu digo para você, como a Bíblia nos fala, aleluia, se eu quiser seguir Jesus, se eu quiser seguir o Mestre, aleluia, eu tenho que pegar minha cruz e seguir. Você vai pegar a sua cruz e vai seguir. Aleluia. A cruz, sim, é pesada. Vai se tornar ainda mais pesada enquanto nós estiver aqui. Aleluia. Se torna mais pesada. Mas vai chegar um ponto da nossa caminhada, aleluia, que nós vamos dizer, valeu a pena, nós estamos lá na terra, palmilhei lá, aleluia, valeu a pena. Hoje eu estou na presença de Deus, porque aqui, aleluia, não é pranto, não é choro, não é enfermidade, não tem problema nenhum aqui, aleluia, na presença de Deus lá no céu, aleluia, porque lá não vai entrar problema, não vai entrar dificuldade, aleluia. E a Bíblia começa a relatar para mim e para você, aleluia, e ele começa a caminhar naquela caminhada, aleluia, né? E carregando aquela cruz, aleluia, já que aquele homem, né, carregou só um tempo, aleluia, e ele pega novamente, não, a cruz, aleluia, eu estou aqui, irmãos, aleluia, ilustrando aqui, aleluia. Eu imagino que aquele Jesus novamente pegou, né, não, ele pega a cruz, aleluia, e põe novamente no ombro, e diz, imagina para aquele homem, diz assim, não, toma essa cruz está pesada. Essa cruz não é minha, essa cruz é sua. Você, né, não fala, mas eu imagino o homem dizendo, é você que carregou, é você que fez o pecado, você que tem que carregar a cruz. Aleluia. Jesus vai indo caminhando, aleluia. Porque quem morria na cruz era um dos maiores pecados, era uma vergonha, né? Seria os maiores pecados do mundo, aqueles que morriam na cruz, porque a pessoa, além de ser chicoteada, além de ser, né, xingada, né, além de ser botada de Jesus uma coroa de espinho, aleluia. Imagina você naquele momento, aleluia, Jesus caminhando, aleluia, chega num ponto, aleluia, que ele pega aquela cruz, aleluia, né, entregando para os guardas para ele ser crucificado, aleluia. Eu digo para você nessa noite, aleluia, se você está aqui, porque alguém deu a sua vida por mim e por você. Aleluia. Se não fosse Jesus entregar a sua vida naquela cruz por mim, não fosse Jesus entregar aquela cruz por você, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Nós somos, aleluia, discípulos de Jesus.
Sim, nós somos sim discípulos de Jesus, como a Bíblia nos fala. Aleluia. Essa cruz ainda está comigo. Essa cruz ainda está com você. Aleluia. A nossa caminhada, nossa caminhada, né, continua. Aleluia. E a Bíblia vai nos falar, aleluia, quando Jesus é crucificado, aleluia, a Bíblia não vai dizer que Jesus, né, começou a xingar aqueles que estavam em volta dele. Aleluia. Seja feito a vontade de Deus. Aleluia. E a Bíblia relata que foram presos, né, foram crucificados naquele dia. Crucificado 2 homens, 2 ladrões. Aleluia. Um cria em Jesus e o outro não. Aleluia. Eu digo nessa noite para você, aleluia, nós estamos aqui porque você crê em Jesus. Você está aqui, aleluia, porque você já viu Jesus operar na sua vida. Você está aqui na presença de Deus, aleluia, porque você, aleluia, viu e vai ver muito Jesus operar na sua vida, na vida da sua família. Aleluia. Porque Jesus não morreu. Aleluia. Jesus ainda está vivo. E nós formos correr a história, vai falar de muitos homens famosos, né, que morreram, se sumiram da história. Mas Jesus morreu naquela cruz, aleluia, mas ele está vivo. Aleluia. Eu não vi, você também não viu Jesus, mas assim como você está sentindo esse vento tocar no nosso corpo aqui, aleluia, é isso que nós sentimos, a presença de Deus, através da nossa oração, aleluia, através daquele pedido que nós pedimos, Jesus operando na nossa vida, nós sentimos, Jesus vivo está, aleluia. Nós estamos nos preparando, aleluia, para o grande dia, por aí ele vai vir buscar a sua igreja. E nós somos, aleluia, todos os dias nesse preparo, aleluia. Como nós preparamos, aleluia, para nos encontrar Jesus, aleluia. Vindo, aleluia, através das orações, aleluia, entregando a Jesus a nossa vida, aleluia, porque vivo ele está, aleluia. Irmãos, tem um louvor na harpa que fala, porque ele vive, aleluia, porque ele vive, né? Eu quero, nesse momento, aleluia, que eu quero cantar com você esse louvor, que é os 545, irmãos. 545, está queimado. Aleluia. 545 diz assim, irmãos, aleluia. Se você souber, quiser me acompanhar, aleluia. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. A minha vida, aleluia, como o louvor fala, a sua vida está na mão de Jesus. Aleluia. Que eu não venha dar ouvido, aleluia, do diabo, tentador, que está 24 horas nos tentando, aleluia, lançando flecha contra a nossa vida. Que eu não venha, aleluia, dar ouvido para ele. Aleluia. Mas a Bíblia relata para mim que vivo ele está. Aleluia. Por quê? Aleluia. Por causa dos nossos pecados.
aleluia. Jesus não era merecedor, aleluia, mas ele veio e cumpriu aquilo que o Pai tinha para ele, por causa dos nossos pecados, aleluia. No livro de Isaías, irmão, 45, os irmãos quiser abrir lá no 45, o verso 22, diz assim: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. 23, por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Aleluia. Essa frase aqui, irmãos, aleluia, também vai nos falar e repete, aleluia, príncipe dos pregadores, é uma frase que ele usa no seu livro, falando sobre essa, foi a primeira frase ou palavra que ele recebeu quando ele foi na igreja, né? O príncipe do pregador, Spurgeon, fala sobre essa primeira capítulo e verso que ele fala, aleluia, quando ele recebeu essa palavra, aleluia, porque então a Bíblia relata então para nós, aleluia, vivo ele está, aleluia, ele vive eternamente. Sim, aleluia, é um momento que a Bíblia relata para mim e para você, aleluia, nós vamos nos encontrar com Jesus, é o momento que nós vamos estar na presença dele, aleluia, nós aqui, nós somos palmilhando nessa terra, aleluia, é um tempo determinado da nossa vida aqui na terra, aleluia, toda dificuldade, toda prova um dia vai passar, aleluia, vai chegar um ponto que nós vamos estar na presença de Deus, gozando da glória, da presença de Deus, aleluia, né? Tantas pessoas, irmãos, a gente está tendo uma experiência, aleluia, no hospital, aleluia, eu digo para você, tantas pessoas estão no hospital, querendo, lutando para sobreviver, tantas pessoas usando aparelho, pessoas usando equipamento para sobreviver, aleluia, e graças a Deus, nós estamos aqui, podemos caminhar, podemos respirar, aleluia, e vir para a igreja, aleluia, sem apoio de ninguém, né? Porque ainda Deus tem um projeto para nós, aleluia. Tem pessoas que estão no hospital, irmãos, aleluia, lutando para a sua vida, né? Muitas vezes vai lá e fala pela palavra de Deus, aleluia, eu digo para você, aleluia, naquele momento a pessoa abre o coração, aceita Jesus, mas no momento que Deus chega na vida e cura, aleluia, Deus cura ela. Ela diz que vai na igreja, vai procurar alguém, né, para continuar indo na igreja, aleluia. Aonde está essa pessoa? Aleluia. Eu falo para você nessa noite, aleluia, né? Nós fomos aqui dar testemunho de vida, cada um de nós, né? Cada um aqui tem um testemunho de cura. Se talvez não seja você, mas talvez a família de vocês, né? Alguém da família recebeu uma cura, né? E hoje nós estamos aqui, mas porque nós subimos. Quem é o médico dos médicos? Aleluia. Amém, irmãos? Então nessa noite, irmãos, eu quero ficar com essas palavras que o Senhor me pôs no coração. Aleluia, e quero convidar você, aleluia, convidar você para ficar em pé para nós orar, aleluia, nós vamos orar nesse momento mais uma vez, aleluia, porque Ele vive eternamente, aleluia, o homem muda, aleluia, eu falo homem aqui, falo mulher também, aleluia, o homem muda, mas Jesus não muda, é aquele que ontem, hoje, será eternamente, aleluia, nós somos falhos, nós somos, aleluia, nós somos aquelas pessoas que toda hora, se nós não nos policiar, nós somos sempre toda hora pecando. Vamos orar, irmãos, aleluia. Senhor, estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, na sua presença nessa noite, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, nessa noite, aleluia, venha abençoar, Senhor, a sua igreja, Senhor, que está aqui reunida, meu Pai, e para ouvir e ouviu a sua palavra, meu Pai. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor tem grande projeto, meu Pai, aleluia, na vida de cada um, porque está aqui na sua presença, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que aquele dia, Senhor, na quinta-feira, eu tento imaginar, e a igreja também tenta imaginar, não foi uma quinta-feira comum, meu Pai. Sim, meu Pai, não foi uma quinta-feira qualquer, não foi uma quinta-feira que cada um saía para a sua casa. Eu creio, meu Pai, que aquele dia foi um dia triste, não somente para aquela cidade, mas para o mundo inteiro. Eu creio aquele dia, Senhor, aleluia, quando vieram o Senhor, aleluia, prender o Senhor. O mundo estava triste, Senhor. Aleluia. E nessa noite, Senhor, também, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, aleluia. A gente não está triste, meu Pai.
triste, aleluia, mas nós estamos alegres, meu Pai, porque através daquela cruz o Senhor mostrasse para nós, Senhor, o caminho da verdade. Senhor, se o Senhor não tivesse carregado aquela cruz por nós, Senhor, aleluia, como nós estaríamos, Senhor, quem teria mostrado para nós o caminho da verdade, Senhor, mostrado e falado da porta estreita, Senhor, que este mundo aqui oferece tantas coisas, aleluia, mas o Senhor, aleluia, veio e mostrou para nós, Senhor, aleluia, a dificuldade, mostrou para nós o caminho, meu Pai, aleluia, e naquela quinta-feira, meu Pai, aleluia, eu creio que nunca mais, aleluia, vai ser e foi, Senhor, a mesma coisa. E assim, meu Pai, enquanto o Senhor não vir, Senhor, aleluia, enquanto o Senhor não vir, nós vamos estar sempre comemorando, Senhor, aleluia, porque o Senhor tem mostrado para nós o caminho, Senhor, aleluia. Não foi coelho, Senhor, aleluia, que deu a vida por nós. Não foi, não, Senhor, que um coelho foi na cruz, não, Senhor, foi o Senhor que desse para nós aquele sacrifício por nós, Senhor. E nós agradecemos, meu Pai, aleluia, que o Senhor venha nos abençoar por tudo, Senhor, que o Senhor venha nos, nessa noite, Senhor, abençoar a sua igreja, Senhor, que está, Senhor, aleluia, no primeiro dia, Senhor, aleluia, começando, Senhor, de quinta a domingo, Senhor. No dia, Senhor, no domingo, meu Pai, aleluia, aonde vai ser, Senhor, nós vamos estar comemorando, Senhor, a ressurreição, meu Pai. Aonde muitos e muitos, Senhor, achavam que o Senhor estaria morto, mas no domingo, Senhor, aleluia, o Senhor ressuscitou, Senhor, e eu creio, meu Pai, aleluia, o Senhor vai ainda, Senhor, aleluia, trazer, meu Pai, aleluia, aqueles que estão, aleluia, mortos espiritualmente para a sua presença, Senhor, desde já, Senhor, eu agradeço, meu Pai, amém e amém, amém, irmãos, aleluia, está passando o pastor, aleluia. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus